Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gildete Soares Fonseca. Trabalharemos a disciplina Gestão Educacional no Campo. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para, quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no Fórum Tira Dúvidas. Para que tenhamos bom resultado, será necessária a dedicação de todos nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante leitura sobre a temática. Vamos começar? A disciplina Gestão Educacional do Campo tem por objetivo geral compreender como se configuram as teorias da administração e inspeção aplicadas à educação, assim como a gestão dos sistemas educacionais e suas implicações na formação de cidadãos. Para tanto, teremos 4 videoaulas. Essa primeira, vamos abordar as teorias da administração e a relação com a educação e a trajetória da gestão educacional no Brasil, com enfoque na educação do campo. Na segunda videoaula, trabalharemos a gestão dos sistemas educacionais na organização dos espaços escolares. Na terceira, a discussão gira em torno dos conselhos escolares, importantes para a construção do trabalho coletivo, junto à comunidade escolar. E, por fim, a quarta videoaula, trataremos da organização da escola na formação humana. Iniciamos nossa discussão diferenciando educação rural e educação do campo, refletindo sobre a origem do termo gestão. Para Rosa Caetano, 2008, página 23, a educação do campo era predominantemente vista como algo que atendia a uma classe da população que vivia no atraso tecnológico, subordinada a serviços da população de centros urbanos. Este tipo de educação predominou até a segunda metade do século XX, pois até então não havia preocupação com a cultura e costumes do homem do campo. Portanto, a educação era de fora da realidade na qual a escola estava inserida. Por outro lado, a educação do campo, conforme Travessi, 2015, página 29, intensifica a partir da segunda metade do século XX, através das reivindicações de movimentos sociais e da sociedade civil, que desejavam uma educação voltada para os interesses e necessidades da população do campo, bem como uma educação que valorizasse a cultura e a identidade dessa população. Percebe-se que, por tais movimentos, havia o desejo de uma educação inclusiva e autônoma. A mudança não é apenas do termo, mas do processo educacional. O campo, no sentido mais amplo do que um perímetro não urbano, mas sim um campo de possibilidades de dinamizar a ligação dos seres humanos com a própria produção das condições de existência social e as realizações da sociedade humana. Através dos espaços da educação no campo, não se estendeu a todo o território nacional, uma vez que grande parte das escolas não atende à demanda da população e muitos jovens abandonam a escola em busca de melhores oportunidades na cidade. Em relação ao termo gestão, pode-se apontar que tem grande abrangência, pois significa gerenciamento, administração. A origem do termo gestão é do século XVIII, após a Revolução Industrial. Devido a diversos profissionais, diante dos problemas que surgiram, se viram a necessidade de prover gestão, ou seja, reger os negócios, utilizando conhecimento e aplicando modelos e técnicas administrativas. Assim, a forma como o poder exercido na gestão provém ou não o desenvolvimento. Toda e qualquer gestão envolve a administração com transparência, participação e valorização dos sujeitos envolvidos. Podemos pontuar que a gestão integra o grupo das ciências humanas, uma vez que procura manter a sinergia entre as pessoas, promovendo melhorias na direção das estruturas e recursos dos setores públicos ou privados. Portanto, temos diversos tipos: gestão ambiental, gestão de projetos, gestão administrativa, gestão de pessoas, gestão educacional, entre outros. Quanto à gestão educacional do Brasil, consiste na organização dos sistemas de ensino federal, estadual e municipal, e das incumbências desses sistemas, das várias formas de articulação entre as instâncias
que determinam as normas, executam e deliberam o setor educacional, e da forma de educação pelo setor público ou privado. Partindo da gestão educacional, tem-se a gestão escolar, que consiste em organizar o sistema interno da escola, envolvendo todos os setores que estão relacionados com as práticas escolares. Desta forma, a gestão escolar visa garantir um desenvolvimento socioeducacional eficaz na instituição de ensino. No que tange às teorias da administração e educação, pode-se pontuar que, apesar dos primórdios da administração ser registrada há 4.000 anos antes de Cristo, com os egípcios que tiveram necessidade de planejar, organizar e controlar, a administração é uma jovem ciência com pouco mais de 100 anos, produto típico do século XX. A economia é gerida por organizações, seja na fábrica ou no governo, e a ciência, como administrador, iniciou na Revolução Industrial, na medida que as pessoas se concentravam no local e a necessidade de divisão de tarefas e especialização do trabalho, iniciou-se, então, a Revolução Industrial. Assim, a Revolução Industrial criou o contexto industrial, tecnológico, social, político, econômico, que permitiu o surgimento da teoria administrativa. A teoria geral começou com ênfase nas tarefas de Taylor. A seguir, passou para a ênfase na estrutura. Fayon, Weber. A relação humanista surgiu pela teoria comportamental e desenvolvimento organizacional. A ênfase no ambiente surgiu com a teoria dos sistemas, sendo completada posteriormente pela teoria da contingência. Nada é absoluto, tudo é relativo. É importante ter em mente que as teorias da administração possuem princípios, são produtos de um determinado contexto histórico, mostram-se dinâmicas e com grandes possibilidades de adaptação em situações diversas. Possuem simultaneamente um caráter ideológico e prático, adequando-se a contextos históricos diferentes, mas preservam determinadas ideias básicas e revelam, em maior ou menor grau, o elemento da burocracia. Todas as teorias, linhas de pensamento, têm contribuições para o cotidiano. Não há uma melhor ou pior abordagem na teoria da administração. O administrador pode tentar resolver problemas administrativos com enfoque neoclássico quanto a solução neoclássica lhe parecer mais apropriada. A teoria da administração científica revelou essa denominação devido ao seu caráter altamente técnico, enfatizando as tarefas dentro da organização. Essa abordagem procurava, ao mesmo tempo, reduzir o desperdício e elevar o índice de produtividade. A teoria clássica das organizações abordada surgiu à frente da necessidade da definição das estratégias para administrar as organizações complexas. Diferentemente da teoria da administração científica, essa teoria concentrou-se nos elementos da administração superior das organizações, fato que contribuiu para sua adesão aos princípios administrativos definidos numa visão de universalidade. As teorias administrativas clássicas da primeira metade do século XX tendiam a não considerar o ambiente externo, preocupando-se somente com o ambiente interno das organizações. Nesse sentido, tratavam a organização como um sistema fechado, o que era possível naquela época, visto que o ambiente externo era mais estável e previsível. As teorias evidenciam uma preocupação fundamental com a construção de um modelo de administração, baseado na racionalização e no controle das atividades humanas. Assim, deram pouca atenção às relações dos indivíduos nas organizações, bem como sua participação. Já no início do século XX, surgiu a Escola das Relações Humanas, a qual se mostrou preocupada com o ser humano no interior das organizações. No entanto, os humanistas procuraram ajustar os indivíduos nos contextos de trabalho e não no seu crescimento individual. A teoria comportamental surgiu como uma abordagem um pouco diferenciada, ainda que tenha estruturado algumas ideias da Escola das Relações Humanas.
Ela se inclui entre as teorias descritivas e interpretativas, sobretudo por direcionar suas preocupações para a pessoa humana. De acordo com essa teoria, o comportamento humano é reforçado por suas próprias consequências. Nesse sentido, sempre que existir a necessidade de o organismo se proteger ou atender a alguma necessidade de sobrevivência, haverá, consequentemente, a repetição do mecanismo conhecido e condicionando pelo operante. Para os defensores da teoria comportamental, o trabalho das pessoas deve se mostrar-se, ao mesmo tempo, eficaz e eficiente. Nessa lógica, o trabalho mostra-se dotado de eficácia quando alcança os objetivos da organização e eficiente quando atinge os objetivos pessoais. Como qualquer outra teoria, a teoria comportamental revelou insuficientes limitações. Além disso, mostrou-se possível a busca por uma maior ou melhor aproximação entre o indivíduo e a organização, com o propósito de encontrar soluções pelos conflitantes, tanto para um quanto para o outro. Por isso, alguns estudiosos das organizações entenderam que, se não fossem os avanços dessa teoria, é possível que ainda nos dias atuais as organizações revelassem dificuldades em descobrir formas de aproximação das pessoas dentro dos estabelecimentos. Por último, é importante lembrar que, para essa teoria, não é somente o administrador quem toma as decisões. Ao contrário, ela enfatiza que todas as pessoas dentro de uma organização, em todas as áreas, independente dos níveis hierárquicos e das situações, estão permanentemente tomando decisões relacionadas umas ou não com o seu trabalho. Fica a pergunta: tudo o que foi descrito lembra alguma coisa na gestão escolar? A teoria da burocracia foi sistematizada pelo sociólogo alemão Max Weber, de 1864 a 1920, que realizou o aprofundamento e estudo sobre as características organizacionais, focalizando o modelo burocrático. De acordo com a teoria burocrática, dentro das organizações deve buscar-se a eficiência máxima por meio da padronização do desempenho humano. A preocupação exagerada com esse ponto levou a burocracia a defender a possibilidade de se prever o comportamento dos indivíduos nas organizações. Vejam que, sobre esse ângulo, o homem é visto também como uma máquina. Para garantir isso, a burocracia impõe todas as pessoas uma permanente fiscalização, de forma que as atividades diárias sejam executadas com rigor e dedicação. Os princípios da teoria da burocracia foram inicialmente incorporados às atividades governamentais, porém hoje elas se fazem fortemente presentes em quase todos os setores da economia, bem como quase todas as organizações escolares. Reflita sobre o funcionamento de uma escola como um todo. Considere todas as áreas da administração e, em seguida, analise que medidas as características apresentadas se manifestam nas escolas do Brasil, públicas e privadas. A teoria da contingência ou teoria contingencial defende que não há nada de absoluto nas relações ou mesmo na teoria administrativa. Para essa teoria, há uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas, apropriadas para o alcance eficaz dos objetivos de qualquer organização. Os sistemas abertos estão em constantes mudanças, por isso são mais flexíveis, com uma grande capacidade de transformação e adaptação às novas circunstâncias. Esse tipo de sistema reconhece a existência de uma estrutura composta de partes integrantes e interdependentes, e o fato de que mudanças em uma das partes afetarão as demais. É importante reiterar que as teorias administrativas não devem ser aplicadas sem uma análise crítica à escola, em função de suas especificidades, que apresenta em relação às demais organizações, como, por exemplo, as empresas. A evolução do conhecimento e pensamento sobre as organizações educativas, bem como a teorização sobre a administração das organizações escolares, acompanhada de perto a história das teorias das organizações enunciadas antes. Não obstante as repetidas afirmações de que as organizações educativas, escolas especificamente, e, portanto, a administração educacional têm características próprias.
Organizações educacionais proporcionam objeto de estudo muito rico no âmbito da dimensão cultural, política, simbólica, ética, emancipatória, de ambiguidade. Por outro lado, é importante que a escola considere no desenvolvimento de suas atividades elementos das diversas teorias administrativas, extraindo de cada uma aspectos que possam ajudá-la a melhorar a organização do seu próprio trabalho. A análise de questões como essa pode ampliar sua percepção a respeito da função social da escola, bem como da contribuição do trabalho que você realiza para a execução dessa função. Como construções históricas, as teorias da administração são marcadas pelas práticas sociais dos sujeitos e dos contextos nos quais ocorre uma formulação e por isso revelam, dentre outros, aspectos da natureza ideológicas. As teorias em questão vinculam-se a dois grandes blocos. Umas ressaltam os elementos de ordem normativa e prescritivas do comportamento dos sujeitos no interior das organizações. Outras acentuam a descrição e interpretação desse mesmo comportamento. Em tempos mais recentes, as teorias administrativas procuram perceber as organizações como algo que está envolvido em seus sistemas físico, político, tecnológico, cultural, econômico, social, ideológico, entre outros. Essa tendência mostra que, no mundo atual, as organizações devem serem permeadas no meio ambiente em que estão inseridas. Essa nova postura é fundamental para garantir sua própria existência, pois elas são formadas por indivíduos que permanecem em constante interação. No Brasil, a gestão educacional ao longo do tempo não se configura como prioridade para os governantes, aspecto que gerou sérios problemas na sociedade e, apesar dos avanços, continuam como graves problemas do passado, além dos que já foram surgindo ao longo do tempo. Assim, faz-se necessário relembrar a trajetória da educação escolar para compreender as razões da gestão escolar ser tão complexas e não conseguir reduzir significativamente as desigualdades sociais. As políticas públicas e educacionais que oportunizaram avanços e autonomia na gestão escolar são raras e bem recentes. No Brasil colônia, iniciou o ensino voltado por volta de 1549, sob a responsabilidade dos jesuítas. Esses padres jesuítas criaram as primeiras escolas e colégios com a finalidade de catequizar os indígenas, conforme a formação do clero. O ensino que os jesuítas ministravam eram completamente alheios à realidade da vida na colônia, desinteressado, destinado a dar cultura geral, sem a preocupação de qualificar para o trabalho, uniforme e neutro. Não podiam, por isso mesmo, contribuir para modificações estruturais na vida social e econômica do Brasil, na época. Por outro lado, a instrução em si não representava grande coisa na construção de uma sociedade nascente. As atividades de produção não exigiam preparo, quer do ponto de vista de sua administração, quer do ponto de vista de mão de obra. O ensino, assim, foi conservando a margem sem utilidade prática visível para uma economia fundada na agricultura rudimentar e no trabalho escravo. Por volta de 1759, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e propôs renovar o ensino, no intuito de servir os interesses civis e políticos do Império de Portugal. Desta forma, o sistema de educação organizado pelos padres foi suprimido. Da expulsão até as primeiras providências para a substituição do sistema jesuíta de ensino, transcorreram aproximadamente uma década. O Estado passou a assumir as responsabilidades sobre a educação, sendo que a instrução do povo era importante para a efetivação da ordem na colônia. Todavia, em outras províncias, eram praticamente escassa e inexistente. Em algumas das províncias, o sistema funcionava bastante rudimentar. A primeira preocupação do governo central era o setor econômico e a manutenção da integridade do império. Já no Brasil independente, as mudanças foram ocorrendo de forma muito lenta. Em 1834, o ato adicional concedeu às províncias o poder necessário para o cumprimento da missão de instruir o povo, possibilitando a criação de sistemas paralelos de ensino, mas limitou a criação de estabelecimentos de ensino superior.
As províncias não estavam financeiramente preparadas para disponibilizar os estudos primários e secundários. A criação das academias de direito de Olinda e de São Paulo em 1827 demonstrou e valorizou-se a formação da elite. Criou-se o Colégio Dom Pedro II em 1837, na corte, com o objetivo de formar uma camada que tivesse acesso aos cursos superiores. Com este processo, houve o gradual abandono das províncias e seus liceus e ginásios, descobrindo de seu uso secundário. Os liceus e ginásios secundários não davam acesso direto às academias, obrigando os alunos a fazer exames de ingresso aos cursos. Esse nível de ensino acabou sendo oferecido por particulares, nas formas de cursos avulsos das disciplinas preparatórias, aos exames de ingresso, conforme Carril 2007, páginas 48 e 49. A partir da consolidação e a promulgação da lei pelo Império, foi determinado a criação das escolas elementares do ensino primário e o segundo grau em todo o país. Assim, em 1854, as escolas públicas primárias eram divididas em duas classes, a escola de instrução elementar ou escola de primeiro grau, e a escola de instrução superior, que era a escola de segundo grau. Entretanto, essa última ficou apenas na lei. Uma das causas para tal situação se deve à falta de profissionais capacitados para atuarem, problema que persiste até o século XXI. Diante desse cenário, surgem as escolas normais brasileiras, com o objetivo de capacitar profissionais docentes para as novas escolas que se criavam. A escola elementar apresentava precariedade, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. As escolas normais eram voltadas para mulheres, uma vez que a concepção da professora esteve por muito tempo interligada à figura materna, provavelmente uma das causas da baixa remuneração salarial no Brasil. Conforme Adt e Towne, 2008, página 68, nas províncias, a dispersão da população, o número insuficiente de escolas, o despreparo e o descontentamento dos profissionais mal remunerados, a ignorância dos pais que se recusavam a mandar instruir os filhos, razão pela qual uma das poucas escolas existentes, muitas cercavam as portas, fechavam as portas por falta de frequência. Fazia-se com que a instrução primária limitava aos rudimentos da leitura, da escrita e do cálculo, apesar do enriquecimento previsto pela legislação. Beneficiava-se apenas uma parcela mínima da população. Também na corte, onde o ensino elementar achava-se confiado à tutela dos poderes gerais, era elevado o número de analfabetos e sombria as perspectivas futuras da instrução popular. O descrédito educacional reflete a ineficiência dos gestores. O ensino secundário beneficiava a população que buscava os cursos superiores, ou seja, indivíduos de maior poder aquisitivo. Após o ato adicional de 1834, os estudos secundários foram entregues às províncias, mas sofreram influência indireta dos poderes gerais, que acabavam detendo o monopólio do ensino superior. Mesmo depois da independência política do país, as aulas do ensino público secundário permaneciam fragmentadas, o que proporcionava a criação dos liceus e colégios para a organização, adotando assim um sistema de estudos seriados para os cursos de regular duração. Ao mesmo tempo que se estruturava o ensino secundário, tendia a se enriquecer-se, ao lado dos estudos literários clássicos, e inseria-se um currículo ineficiente, que não atendia de fato às propostas do que se imaginava. O ensino das ciências humanas se constituía complemento para os cálculos matemáticos e auxílio à língua portuguesa, objetivando desenvolver os estudos secundários e facilitar o acesso aos cursos superiores. Nessa perspectiva, criaram os estabelecimentos particulares, que somente preparavam para as provas, visando apenas o lucro, sem preocupar com a aprendizagem contextualizada. Tal abordagem nos parece a realidade do Brasil atual, mas estamos falando do contexto do século educacional, da gestão educacional do século XIX. Em meados de 1870, o ensino secundário passou a ser responsabilidade da iniciativa particular, sendo estruturado de regular e parcelado. A anarquia estava instaurada, pois os estudos parcelados ganhavam preferência.
O ensino parcelado constituía um curso anexado aos liceus, contudo, devido à falta de recursos nos cofres provinciais para a instrução, foi concedida a iniciativa particular que utilizasse os mesmos professores e instalações fiscais para administrar as aulas, tendo evitado o esvaziamento das escolas secundárias. Neste contexto, surgiu a estratificação social mais complexa que no período colonial, composto basicamente por pequena burguesia e classe dominante. Uma educação da elite tinha como principal meta tirar a instrução, o meio de ascensão social, preparar os filhos para serem advogados ou médicos. Em 1888, o Barão de Cotegipe estabeleceu o retorno à organização do Colégio da Corte, além de reestruturação dos estudos secundários em todo o Império, alterações das condições de ingresso nos estudos superiores e a extinção dos sistemas de exames parcelados. Os projetos de reforma tendiam a reconhecer que o Império detinha o direito de fixar normas e diretrizes para a escolaridade em todo o país. Pensando no progresso popular, medidas como a liberdade de iniciativa particular e a obrigatoriedade da instrução elementar foram apontadas, tornando obrigatória a instalação e a instrução primária do primeiro e segundo grau do ensino público, além da necessidade de cuidar do ensino técnico. Na omissão do Estado, a rede privada cobria as lacunas do ensino público da província, logicamente atendendo aqueles que tinham condições de pagar. As reformas, porém, representavam apenas o pensamento isolado e desordenado dos comandos políticos, que não conseguiam propor políticas nacionais de educação. Com a proclamação da República, em 1889, pendurou as ideias que se iniciaram no Império, confirmando a dualidade do sistema e não havendo alterações significativas para a instrução pública. A Constituição da República de 1891, que instituiu o Sistema Federativo de Governo, consagrou também a descentralização do ensino, ou melhor, a dualidade dos sistemas, já que pelo seu artigo 35, item 3 e 4, ela reservou à União o direito de criar instituições de ensino superior e secundário nos estados e prover a instrução secundária no Distrito Federal, o que, consequentemente, delegava aos estados competência para prover e legislar sobre a educação primária. A prática, porém, acabou gerando o seguinte sistema. A União cabia criar e controlar a instrução superior de toda a nação, bem como criar e controlar o ensino secundário acadêmico e a instrução de todos os níveis do Distrito Federal. E aos estados cabiam criar e controlar o ensino primário e o ensino profissional, que na época compreendiam principalmente as escolas normais, de nível médio, para moças e escolas técnicas para rapazes. Mediante a ausência da Política Nacional de Educação, em 1890 foi criado o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, acrescentando em 1908 o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio para as escolas técnicas profissionais. Quanto à dualidade do sistema educacional brasileiro, o ensino confiado nos estados, sem a participação federal, não havia interferência jurisdicional entre ambos. Observavam-se grandes disparidades regionais. Registrava-se avanço somente em alguns estados progressistas, principalmente em São Paulo. Fato que acabou gerando verdadeira desorganização na construção de um sistema educacional. Na velha República, de 1889 a 1930, foi instituída a obrigatoriedade da seriação e aprovação de matérias em cada ano. As instruções do ensino profissional, industrial e agrícola desenvolveram no território nacional, uma em pelo menos cada capital do estado. Contudo, não exigia requisitos prévios de escolarização. Havia necessidade de ações que direcionassem a educação escolar brasileira no sentido de organização e melhoria da qualidade. Deste modo, em 1924 foi criada a Associação Brasileira de Educação, contribuindo para a formação de uma nova consciência educacional, baseado em ideias de uma escola renovada. De acordo com Romanelli, 2002, página 45, de um lado, no campo das ideias, as coisas começaram a mudar, com movimentos culturais e pedagógicos em favor de reformas mais profundas. De
De outro, no campo das aspirações sociais, as mudanças vieram com o aumento da demanda escolar, impulsionada pelo ritmo mais acelerado do processo de urbanização, ocasionado pelo impulso dado à industrialização após a Primeira Guerra e acentuando depois de 1930. As relações de poder entre governo federal e estados se transformaram após a Revolução de 1930, ocorrendo alterações sociais, econômicas e políticas. Com o fim do sistema oligárquico, o Estado passou a ter ação mais intervencionista em todos os setores do cenário nacional. A reforma Francisco Campos, de 1931, estabeleceu a criação de um currículo seriado, dividido em 2 ciclos, com a duração do ensino fundamental em 5 anos e o ensino complementar em 2. No contexto social, pode-se apontar que começava a despertar a importância da educação e desenvolvimento. Contudo, a estrutura do ensino apresentava um caráter enciclopédico, elaborado por uma camada social elitista. Mediante a reforma de Francisco Campos, surge, em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, tendo como principal articulador Anísio Teixeira, que assegurava e reconhecia a educação como direito de todos e dever do Estado, ou seja, uma escola pública baseada nos princípios da laicidade, obrigatoriedade, gratuidade e coeducação. A educação deveria transformar em um instrumento de aperfeiçoamento social, de forma consciente e inteligente. Sobre esse novo momento histórico, Carril, 2007, página 53, discute: a ação mais importante ocorreu com a reforma Capanema, que praticamente estruturou um sistema educacional ainda inexistente, que se tornou a base para políticas do Estado Novo e para as reformas educacionais posteriores. Em 1942, entravam em vigor as leis orgânicas estruturando um sistema educacional. Os ramos de ensino foram regulamentados através das leis orgânicas do ensino de 1942 e 1946, em secundário, industrial, comercial, agrícola, normal e primário. Com a Constituição de 1946, a União ficou incumbida de organizar o sistema federal, ensino e legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, sendo promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961. A LDB não trouxe soluções inovadoras, mas procurou dinamizar as diferenças, condições de privilégios e grupos sociais no sistema educacional. Dessa forma, ocorreu a junção do ensino secundário e profissional, denominado ensino médio, ginásio ou colegial, com o objetivo de reduzir as diferenças e proporcionar uma formação básica comum. Estabeleceu-se núcleos de matérias obrigatórias para todas as etapas, sendo elas língua portuguesa, literatura brasileira, história, geografia, organização social e política brasileira, matemática, ciências físicas e biológicas. É válido pontuar que, a partir de 1950, devido ao processo de industrialização, ocorreu a aceleração da urbanização, instauração de uma nova ordem educacional, representando o êxito profissional e mobilizante, ou seja, a formação de mão de obra para a indústria. Apesar da expansão do ensino, havia a marginalização educacional, pois a oferta era insuficiente para atender a demanda. Sem aprender que, com o intenso processo de urbanização advindo do impulso dado pela industrialização no país, o desequilíbrio existente no que tange a demanda social da educação foi sentido através da inserção do contingente populacional dos estratos médios e populares da sociedade, que passaram a expandir o sistema social escolar. Em 1971, foi promulgada a segunda Lei de Diretrizes e Bases Nacional, instituindo a Lei 5.692, 1971, que estabeleceu que o ensino do primeiro grau seria 8 anos e do segundo grau 3 anos. A Constituição Federal de 1988, no artigo 6, preconiza: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência dos desamparados conforme a Constituição.
A Constituição Federal estabeleceu também, no seu artigo 205, que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, bem como aborda no artigo 206, no inciso 1, o princípio da igualdade das condições para o acesso e permanência na escola. Portanto, tais artigos detonam que a educação é um direito cabível para toda e qualquer pessoa, não podendo ser renegada à população que reside em qualquer área, principalmente no espaço rural. E tal direito deve ser garantido nas mesmas condições de acesso e permanência que é ofertado à população do meio urbano. Apesar da Constituição de 88 estabelecer tal direito, na prática foram poucos avanços na gestão educacional do país. Assim, a sociedade chegou na última década do século XX com elevados índices de analfabetismo. Vejam os dados de 1991, 2000 e 2010 que subsidia o Fórum 1. Com o intuito de melhorar os indicadores educacionais do país, em 1996 foi publicada a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que promoveu a descentralização da educação e elaboração dos parâmetros curriculares nacionais. Em 1998, são lançados os PCNs, os documentos oficiais do governo federal, que direcionavam normas para o ensino básico em todo o território nacional. A LDB, de 1996, representou grandes avanços da educação brasileira, obediente por princípio da Constituição de 88, é claro, tomando-se referência obrigatória da educação. Estabeleceu que a educação básica engloba a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Em relação à LDB e à educação no campo, pode-se pontuar que representou avanços que até então não havia tido com a Constituição de 1988. Os artigos 3, 23, 27 e 61 tratam da diversidade social e o direito à igualdade e à diferença, possibilitando a definição de diretrizes operacionais para a educação rural, sem, no entanto, romper com o projeto global de educação para o país. A ideia de mera adaptação é substituída pela adequação, o que significa levar em conta nas finalidades, nos conceitos e na metodologia os processos próprios de aprendizagem do estudante, o que é específico do campo. Permite ainda a organização escolar própria, a adequação do calendário escolar e as fases dos ciclos agrícolas às condições climáticas. O artigo 23 da LDB de 96 explica sobre a organização das séries que podem ser anuais, semestrais, ciclos, alternância regular do período de estudos, grupos não seriados, etc., sempre atendendo ao interesse e o processo de aprendizagem. Esse mesmo artigo estabelece no inciso 2 que o calendário escolar nas escolas do campo deverão adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério e respectivo sistema de ensino, sem que com isso reduza o número de horas letivas previstas nessa lei, conforme Brasil 1996. O artigo 26 da LDB estabelece que os currículos devem ter como apoio o currículo de base nacional comum, porém, poderão ser complementados por uma parte diversificada, que atenda às características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educantes. A proposta é que a educação do campo seja fornecida de acordo com as necessidades e especificidades da cultura da população, ou seja, consideram-se as diferenças regionais do país, as quais devem ser levadas em conta no momento do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. O artigo 28 da LDB de 96 aponta na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à adequação e às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente 1. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. 2. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases dos ciclos agrícolas e às condições climáticas. 3. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Parágrafo único. O fechamento das escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação de órgãos normativos respectivos do sistema de ensino, que considerar a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação.
e análise do diagnóstico do impacto de ação e manifestação da comunidade escolar. Esse parágrafo 1 foi incluído pela Lei 2.960 de 2014, parágrafo Brasil 1996. Em resposta às demandas sociais de uma educação do campo que esteja de acordo com a realidade, foi publicado o Decreto número 7.352 de 2010, que disponibiliza sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, o PRONERA. O decreto, em seu artigo 1º, conceitua a população do campo e escola do campo, sendo que a população do campo são agricultores, familiares, extrativistas, pescadores, artesanais, ribeirinhos e assentados, que acompanhados de reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos das florestas, os caboclos e outros que produzem suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. Já a escola do campo é aquela situada em uma área rural, conforme definida pelo IBGE, ou aquela situada em uma área urbana, desde que atenda predominantemente a população do campo. O artigo 1 do decreto estabelece que a União tem o dever legal de ampliar a política de educação do campo, sendo que os estados, municípios e Distrito Federal colaborarão com o desenvolvimento dessa política. Importante considerar que esse decreto acaba evidenciando como política de educação do campo não apenas a educação básica, ou seja, a educação infantil e ensino médio, mas também determina políticas de ensino para uma parcela da população, ou seja, o ensino superior. No entanto, lei e decreto no Brasil não representam a efetivação, sendo que os avanços ainda têm sido pequenos diante da demanda. Além de que a gestão da educação no campo tem ocorrido de forma precária, onde grande parte dos jovens são transportados para estudar nas escolas do espaço urbano, pois assim reduz-se o custo para os municípios. A gestão do sistema educacional necessita ser democrática e integrada por segmentos diferenciados, que constituem relações educacionais e de campo, interligados por governos, pais, professores, estudantes, agentes administrativos, entre outros. Em todas as organizações sociais, a escola é uma das mais desvalorizadas na sociedade brasileira, mesmo que todos tenham ciência de que é essencial na promoção do desenvolvimento socioeconômico. A escola é uma organização diferenciada das demais organizações sociais, em função da natureza e da especificidade do trabalho que produz. Concluindo, as teorias administrativas foram formuladas para a organização em geral, em particular para as empresas. Todavia, seus elementos, quando utilizados na administração educacional, devem respeitar as especificidades da ação escolar. No caso do Brasil, essa administração tem assumido, do ponto de vista histórico de sua formação, 3 demandas básicas: a conservadora, a democrática e a gerencial. Primeiro, a tendência conservadora é identificada no período de 1930 a 1970 e tem suas raízes no modelo tradicional de organização escolar, burocrática, hierarquizada, rígida e formal. Esse modelo enfatiza a obediência às normas, valoriza a obediência às regras e ao formalismo, em detrimento, por exemplo, do aperfeiçoamento profissional. Essa tendência da administração escolar mantém relações com as teorias da administração científica e teoria clássica. Segundo, a tendência democrática manifesta a partir de 1980, diante o surgimento dos movimentos sociais. Em geral, se opõe às ideias técnicos funcionais, conservadoras, predominantes nas décadas anteriores. Essa tendência permanecerá a escola como uma organização em constante construção, um espaço público no qual devem ser expressas opiniões e interesses dos diversos grupos que formam. 3. Em relação à tendência gerencial, surgiu a partir dos anos de 1990, substituindo o eixo da democratização pelo discurso administrativo economicista. Em linhas gerais, busca não a qualidade do ensino, mas sobretudo a quantidade do ensino, mas sobretudo a qualidade e o gerenciamento da escola, em suas diversas áreas de atuação, além de enfatizar o controle dos processos educacionais. Finalizando nossa aula, quero pontuar sobre os fóruns e atividades aplicadas. O Fórum 1 trata dos indicadores de analfabetismo, sendo que na sala foi disponibilizada tabela para análise. No Fórum 2, a temática envolve os desafios da educação no campo,
cada cursista deve assistir vídeo da TV Cultura e responder ao fórum. No fórum 3, o contexto é o pedagógico na escola escolar, temos lá disponível um ótimo vídeo que subsidiará o fórum 3 e a atividade aplicada da terceira semana. E por fim, o fórum 4, trataremos da 8ª meta do Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005/2014, que fala sobre a escolaridade e diversidade. Com relação à atividade aplicada 1 da primeira semana, ela requer do cursista a leitura do artigo intitulado Gestão Democrática da Escola e Gestão do Ensino, a contribuição docente, a construção da autonomia na escola, análise das informações e produção de texto sobre o tema. Contudo, as orientações vão orientar como você deve focar. A atividade 2 da terceira semana, como já foi mencionado, ela terá como fonte o mesmo vídeo do fórum 3 e a tabela que se encontra nas orientações. Bons estudos!